Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Hoje nós estamos tratando sobre a Parashá Beshalach e vamos falar sobre o Yud de Yehoshua. Nessa Parashá, quando Israel emerge do mar, com uma nação recém-nascida, Amaleque ataca Israel no seu ponto mais fraco. Defendendo os hebreus, Moshe trava uma guerra espiritual acima, enquanto Yehoshua uma guerra física travada abaixo. O texto nos diz: então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim, pelo que disse Moshe a Yehoshua: escolhe-nos homens e sai, e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Elohim estará na minha mão. E fez Yehoshua como Moshe lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moshe, Aaron e Ur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moshe levantava sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moshe eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela. E Aaron e Ur sustentaram as suas mãos, um de uma banda e outro da outra. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Yehoshua desfez a Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Então disse o Eterno a Moshe: escreve isso para a memória num livro e relata-o aos filhos de Yehoshua, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus. E Moshe edificou um altar e chamou o seu nome o Eterno e a minha bandeira, e disse: porquanto jurou o Eterno, haverá guerra do Eterno contra Amaleque de geração em geração. Um texto muito interessante, um texto muito rico, que nos fala sobre uma guerra que a nação de Israel trava contra Amaleque, que ataca pelas costas. Interessante que ele vai escolher os fracos, os doentes e aquelas pessoas que são mais idosas para poder atacar a nação de Israel. Dentro dessa passagem há muitos segredos incríveis e lições ocultas. O Kol HaTorah, escrito por Rabbi Hillel Shklover, sobrinho do neto do Vilna de Gaon, comenta: todo ato do início da redenção deve estar de acordo com o versículo: andar modestamente com o seu Elohim, como revelado nas palavras, colocá-lo nos ouvidos de Josué, que estava alinhado com a linha de Mashiach ben Yosef. Nós vamos notar uma coisa interessante, que todos aqueles que trabalharam pela redenção foram sempre pessoas humildes, homens modestos, homens que trabalharam de acordo com os decretos de Hashem, para fazer com que a redenção pudesse chegar a Israel e ao seu povo. E isso também ocorreu com a pessoa de Josué, que era discípulo de Moshe e andava também de uma forma muito humilde ao lado do seu mestre. E ele está alinhado com o Mashiach ben Yosef, ou seja, o Messias sofredor, que haveria de lutar pelo seu povo para que houvesse a redenção, fazendo guerra contra o pecado. Nós temos então Yehoshua ben Nun, que era o Mashiach ben Yosef da sua geração. E a sua guerra com Amaleque é uma missão fundamental. A passagem lida no Shabbat Zachor, o Shabbat de recordação imediatamente anterior a Purim, ilumina isso. Ela diz o seguinte: lembre-se de que Amaleque fez a você pelo caminho quando saiu do Egito, como ele te encontrou pelo caminho e bateu na sua última extremidade, ou seja, nas pessoas que estavam no fim. Todos os que eram fracos em você, quando você estava fraco e cansado. E ele não temia Elohim, porquanto será que quando Hashem, o teu Elohim, te deu descanso de todos os teus inimigos ao redor, na terra que Hashem, o teu Elohim, te dá por herança para possuí-la, para que tu hajas apagado a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Você não deve esquecer. Interessante que Moshe coloca esse relato em Deuteronômio dizendo o seguinte: vocês não se esqueçam de lutar
contra Amaleque, contra aquele que ataca pelas costas, contra o teu inimigo que vem contra ti, que é um inimigo espiritual, um inimigo que vem contra você para poder fazer você perecer em meio ao caminho, para não encontrar com a tua promessa, não chegar em Canaã. Por isso, precisamos ter muito cuidado com os inimigos que nos atacam, não pela frente, mas pelas costas, usando várias artimanhas, buscando momentos de fraqueza, momentos de angústia, momentos de cansaço nosso, para vir nos atacar e fazer com que a nossa promessa não se concretize e nós também não sejamos abençoados com aquilo que já foi designado para nós por Hashem. Quem é ou o que é Amaleque, que seu nome e memória devem ser apagados em debaixo dos céus? Por que Amaleque é diferente de todas as demais nações que se opuseram a Israel? Como dito acima, essas forças do mal atacaram Israel no seu ponto mais fraco, permitindo que os guerreiros que lideravam os acampamentos passassem e esperaram para atacar os idosos, mulheres e crianças. E se você olhar para o estado do mundo hoje, são eles que ainda estão sofrendo mais. Mais uma vez, a gente percebe o seguinte: a covardia do adversário. Amaleque, ele é um símbolo de Satanás, que, sabendo da força dos guerreiros do Senhor, não vai atacar os guerreiros de frente. Ele vai aonde? Nas nossas famílias, nas nossas mulheres, nas nossas crianças, pais e mães, e aqueles a quem amamos e que de alguma forma são um ponto fraco, porque se ele conseguir atingir as pessoas que amamos, naturalmente ele estará nos atingindo também. Por isso é muito importante a gente parar para perceber que tem um universo ao nosso redor de oportunidades que nós devemos blindar, que são essas pessoas a quem amamos, as nossas famílias, os nossos entes queridos, que precisam ser blindados pelo Eterno, para que o inimigo não venha e nos ataque através deles pelas costas. Amaleque não é simplesmente uma nação que existiu há 3.500 anos atrás. Segundo a tradição judaica, também é uma força espiritual que está ativa até hoje, a gente sabe disso. Rav Moshe Al-Shich diz: precisamos lembrar que uma nação não é realmente derrotada até que seu representante espiritual nas regiões celestes tenha sido derrotado. Veja bem que nós não estamos falando de alguém que é crente em Yeshua, nós estamos falando em um rabino que é um dos nossos sábios e que tem noção de batalha espiritual. Para você perceber como é importante a gente conhecer a tradição rabínica e ver que no judaísmo rabínico também se tem noção de batalha espiritual. Dizendo o seguinte: a verdadeira vitória ocorre quando, lá nas regiões celestiais, o representante espiritual daquela batalha é vencido, então a vitória na terra, ela vem como consequência de algo que acontece nas regiões celestiais. Então, desde que o Eterno ama Israel e odeia Amaleque, destruir Amaleque deveria ter sido a tarefa mais simples para o Eterno. Mas ele tem que destruir seu representante celestial primeiro. Somos nós que impedimos que o Eterno seja capaz de fazê-lo devido aos nossos pecados. Aí, amados, tem uma outra questão: por que o Eterno ainda não erradicou o mal de todo mundo? Não chegou a hora? Também não, mas ainda existem muitos pecados que impedem que o Eterno também possa agir de uma forma diferenciada no mundo. Se houvesse santidade, se houvesse obediência, se houvesse diligência nas nossas orações e na busca ao Eterno, certamente as coisas estariam diferentes hoje. Quantos crentes hoje, quantos judeus hoje estariam num outro patamar se as coisas tivessem acontecido diferente nas nossas vidas? Ou seja, se nós tivéssemos buscado um nível de obediência maior, se nós tivéssemos buscado um nível de cumprimento da palavra maior, um nível de estudo, de oração maior, quantas coisas teriam mudado em nossas vidas?
Por quê? Porque nós estaríamos então bloqueando uma boa parte do pecado nas nossas vidas. E esse bloqueio, quando ele é individual e passa para a coletividade, ele faz com que o povo do Eterno tenha uma força maior. Mas tem sido permitido a todos nós que o inimigo nos ataque pelas costas. Amaleque vem por trás de nós, ataca os nossos amados, ataca as nossas famílias. Isso para poder retardar a promessa do Eterno nas nossas vidas. Eu chamo isso de distrações. Esse é o objetivo dele, tirar o foco real nosso no Eterno, em Yeshua, e colocar o foco num problema que poderia ter sido resolvido rapidamente se nós estivéssemos num nível de obediência maior e a nossa visão estivesse focada só no Senhor e não nos nossos problemas. Vou deixar bem claro, Dr. Tzvi Saddam diz, a guerra que Josué fez contra Amaleque, segundo o Hagrá, acontece em 3 planos. A guerra contra Amaleque do coração, que é a inclinação ao mal e as más qualidades. A guerra contra o Amaleque espiritual, que é Satanás, cuja força central está às portas de Jerusalém. E a guerra contra o Amaleque físico, representada pelos descendentes de Esaú, Ismael e a multidão mista. Interessante que esses 3 níveis, eles podem falar para a gente sobre 3 coisas diferentes que acontecem, né? Você pode colocar aqui o tabernáculo, o átrio, o lugar santo e o santo dos santos, tá? O santo dos santos é essa guerra contra o coração, que é a inclinação do mal e as más qualidades. E a palavra é muito clara quando ela diz que do coração procede tudo aquilo que é mal na vida da gente. Nós temos, além disso, o nosso adversário, que é Satã, que fica o tempo inteiro tentando tirar o nosso foco, tentando nos fazer pecar, tentando nos levar para o lado dele, tentando abrir brecha nas nossas vidas. Por isso que a tradição diz que ele está às portas de Jerusalém, porque as portas são os lugares de autoridade de uma cidade. Por isso Yeshua diz, eis que estou à porta e bato. Se eu ouço a voz dele, abro a porta, ou seja, eu entrego a autoridade para que ele possa entrar na minha casa, então ele vai passar a reinar a partir desse momento. E uma das coisas que o inimigo tem feito é buscado as brechas nas portas das nossas casas espirituais para que ele possa entrar. E a ação do inimigo, ela não se dá somente nas nossas vidas. O inimigo tem os seus próprios instrumentos na terra para trazer tristeza, para trazer angústia, para trazer preocupação para nós. Então ele usa homens, os descendentes de Esaú, né? De Ismael e essa multidão que tem por aí, que é levantada pelo diabo para trazer más notícias para a gente. Então você tem pelas redes sociais, você tem pelo jornal, a televisão, você tem um amigo, uma pessoa conhecida, alguém te telefona para trazer o quê? Uma má notícia para tentar abalar nossa confiança no Eterno e na sua palavra. Uma ação em 3 níveis para tentar exterminar o homem de uma vez. Continuando, a pergunta que se faz é: qual é o seu ponto mais fraco? Todo mundo tem uma fresta na armadura, na mental, física ou espiritualmente. Onde você é mais atacado? Incrivelmente, né? A gematria de Amaleque é 240, ligando-se à palavra Safek, que significa dúvida. Amaleque é a dúvida. Isso prontamente implica que o exército de Amaleque está além do mundo físico. Amados, isso aqui é uma outra coisa muito interessante na tradição rabínica. O que o inimigo tenta fazer comigo e com você? Colocar em dúvida a palavra do Eterno. E como isso acontece? Meu pai, existem centenas de formas disso acontecer. Eu vou te falar algumas, tá? Por exemplo, quando alguém contrai qualquer tipo de enfermidade, vai ao médico. E o médico diz, olha, a enfermidade é XYZ, você tem que fazer isso assim, assim, assim para se tratar. E algumas vezes os médicos nos dão diagnósticos que são sérios. E esses diagnósticos, então, passam por aquela questão, olha, a coisa é muito séria e você vai morrer, como já aconteceu várias vezes. E aí, irmãos, qual é a nossa postura como servos do Eterno?
Deixa eu perguntar para o meu médico particular, o doutor Yeshua, para ver qual é a opinião dele. Mas muitos de nós ficamos desesperados, apavorados, entendeu? Achando que a palavra do médico é a palavra final. Ou seja, o que foi colocado em dúvida? A veracidade da palavra do Eterno, porque diz que Yeshua levou sobre nós todas as suas dores e as nossas enfermidades. Então, se a sua dor, se a minha dor, se a minha enfermidade, se a sua enfermidade foi levada por ele, é ele que tem interesse de me curar ou te curar. Mas o médico colocou em dúvida a palavra do Eterno. Aí quando nós temos, por outro lado, pessoas dizendo, olha, vai ter crise, o pessoal vai passar fome, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e nós pegamos a palavra do Eterno que diz que nós seríamos preservados pelo Senhor, que nenhum mal chegaria à nossa tenda, que praga alguma nos alcançaria, nós vamos acreditar no quê? Naquilo que os jornais estão dizendo, naquilo que as pessoas estão falando, ou na palavra do Eterno? Então, a palavra do Eterno, ela é muitas vezes e diariamente colocada em dúvida por Amaleque, pelo nosso adversário, que vai tentar fazer de todo jeito que eu e você não creiamos na verdade. Se isso gerar dúvida no nosso coração, Amaleque já começou a entrar dentro da nossa vida para mudar a nossa história para pior. A Parashá Ki-Tetzei começa com as palavras: quando você sai para lutar contra os seus inimigos e Hashem, o teu Criador, o entrega em suas mãos. E Yankee Tauber diz: quando você vai para a guerra contra os seus inimigos, então o Eterno vai colocá-lo em suas mãos. Não é um erro de digitação. O texto da Torá escrita é exatamente preciso. Quando uma anomalia gramatical aparece tal como inimigos do plural, que se transformam o meio da frase em um singular ele, o Midrashim e os comentários entrarão imediatamente para descobrir a história por trás da história e revelar a ligação oculta. Então, você vai ver que primeiro o texto diz: quando você sai para lutar contra os seus inimigos, e depois diz: Hashem, teu Criador, o entrega. Não eram seus inimigos, como é que ele vai entregar o inimigo? Então, a gente vai perceber que por trás disso tem algo muito fascinante dentro da palavra do Eterno. Como é que o inimigo é colocado em nossas mãos? De acordo com o Shish, o Amaleque interior é o Yetzer Hará, a inclinação do mal, e devemos travar uma guerra espiritual contra o pecado. Então, é essa a guerra que o Mashiach Ben Yosef luta, Yeshua. Como o Kol Hator diz: lembra-te dos dias da antiguidade, compreende os anos de geração após a geração. Refere-se primeiro ao Mashiach, que luta contra Amaleque em uma guerra eterna. Então o Eterno faz guerra contra o Amaleque de geração após geração. Esse é o papel de Yeshua. E você vai dizer assim: mas o que isso tem a ver com os inimigos? Porque se você consegue vencer primeiro o teu inimigo interior, que é dominar o pecado, aquilo que está dentro de você, os de fora facilmente serão vencidos. Por isso é tão importante aquilo que está dentro de nós poder estar cheio de Shalom. E Yeshua precisa estar dentro da minha vida e da tua para nos dar Shalom. Esta Shalom vai nos proporcionar algo diferenciado. O que ela vai nos proporcionar? A certeza da nossa vitória. Se Yeshua está conosco, nós já somos maioria. Nós contra um exército, com Yeshua somos maioria. Dá para entender isso? Mas isso tem que acontecer primeiro dentro de mim e de você, para depois acontecer fora. Por isso que essa guerra espiritual, só o Mashiach Ben Yosef, que é Yeshua, pode travar por mim e por você. Porque foi ele que venceu o pecado, foi ele que venceu o nosso adversário, a fim de que nós possamos alcançar agora a nossa vitória espiritual primeiro, que depois ela se caracteriza e se materializa diante de nós de forma física. Por isso é tão importante a gente ter essa noção. Observe que Amaleque era o neto de Esav. E Rabino Davi El-Krentzman explica: um dos principais aspectos da missão de Mashiach Ben Yosef
é a guerra com Amaleque. Amaleque é a semente de Esaú e a principal continuação de seu legado espiritual negativo, principalmente a negação da crença no eterno e da eternidade da alma. Eu quero parar um pouquinho aqui para te mostrar o seguinte: quem nega que a alma do homem é imortal, segundo os nossos sábios, como está escrito aqui, essa pessoa então ela é discípulo de Amaleque. Eu vou continuar. Esaú negou o Olam Rabá e o Terriat Hamaitim, que é a ressurreição dos mortos. Se alguém nega que o mundo vindouro existe, que nega a ressurreição dos mortos, essa pessoa é discípulo de Amaleque. Então, você percebe o que está acontecendo aqui? Uma das formas do nosso inimigo também nos atingir é negar aquilo que é palpável nas Escrituras. Amaleque, então, ele vem para negar a palavra de uma forma muito mais profunda, porque agora ele já está agindo de forma teológica para poder colocar em dúvida crenças que nós carregamos desde os nossos pais. Ou seja, desde que Adão foi criado, a gente vai perceber que o Eterno tem uma alma eterna dentro do homem. Ele colocou isso dentro do homem. Negar que a alma é eterna, que ela não morre, é algo simplesmente estúpido. Mas os discípulos de Amaleque falam isso. Os discípulos de Amaleque dizem que o Olam Rabá, o mundo vindouro, não existe e que ninguém vai para o céu. Então as pessoas estão aonde hoje? Negam, consequentemente, a ressurreição dos mortos. Então, tudo isso, amados, vai esbarrar numa atitude e numa ação de Amaleque, ou seja, de Satanás, na vida da pessoa. Quem nega isso, então está se alinhando com Amaleque e com Satanás naturalmente. Tá? A raiz de Amaleque, ela se estende antes de Esaú. A raiz de Amaleque, na verdade, se estende para o jardim do Éden. Vamos voltar então um pouquinho. Agora a serpente era mais sutil que qualquer animal do campo que Hashem, o Criador, tinha feito. Ele disse à mulher: o Eterno realmente disse, você não deve comer de nenhuma árvore do jardim? Então, quem é o representante espiritual de Amaleque, que primeiro implantou a dúvida na mulher, e depois que Adão e Eva comeram da árvore, eles se esconderam. Então, eu gostaria que você pudesse entender agora uma coisa. Por favor, preste atenção nisso, tá? Hashem perguntou, Elohim disse: quem te disse que você estava nu? Você comeu da árvore que eu te ordenei que você não comesse? Veja só isso aqui. A palavra árvore aqui, Haman, é conhecida por mim e por você. Então, o que a gente vai perceber aqui? Que Amaleque já estava no jardim do Éden tentando tirar o homem e a mulher do lugar onde eles estavam, e ele conseguiu. Então, se ele conseguiu convencer Adão e Eva a pecarem, imagine o que ele não vai fazer com gente desavisada hoje, que está brincando de servir ao Eterno, que está brincando de ser servo de Yeshua e que acha que pode sair por aí falando aquilo que deseja. O Talmud comenta sobre esse versículo e a sua conexão com Amaleque através de seu descendente Haman, que no livro de Esther tentou destruir a nação judaica. Onde está indicado Haman na Torá? No verso, é Hamim, da árvore. Percebe isso? A mesma palavra para Haman está naquele verso da Torá, que nós lemos agora. Então, o desejo do nosso adversário é nos destruir. Ele já tentou fazer isso no Gan Eden. Depois ele se levanta como Haman, como o opositor do povo de Israel, e historicamente vem se levantando para poder arrancar a palavra do Eterno dos nossos corações e nos destruir automaticamente. Por isso, quem se alinha com esse tipo de crenças está alinhado com o nosso adversário.
Isso significa que muita gente vai ter que se realinhar nos seus posicionamentos teológicos, para não estar se alinhando com o adversário. Isso é uma coisa séria. E só aqueles que têm uma índole e uma integridade muito grande e que estão errando, vão tomar conta do seu erro, vão se dar conta do que fizeram de errado e vão se alinhar com a verdade. Porque vai ter gente que vai ouvir essa palavra, não vai querer se curvar e ainda vai levar a mentira para todas as demais pessoas que ela alcançar. Infelizmente é assim que acontece. Rabino Arikan comenta: mais do que o significado do nome Haman, o Talmud procura as raízes ideológicas desse mal. Como essa personalidade é formada? A Guemará olha além do seu avô Agag, além do seu tataravô Amaleque, além do seu passado Esav, e olha ainda mais atrás para o nosso primeiro e mais mortal adversário, a serpente, que encorajou o homem a comer a árvore do conhecimento, mesmo se, ou precisamente porque, o preço era a morte. A tradição rabínica, então, está nos dando uma informação muito interessante, que todo esse mal que nós vemos hoje, ele tem raízes profundas no nosso passado, lá no Gan Eden, e mostrando o seguinte, que o preço da desobediência lá era a morte, mas esse preço continua sendo pago até o dia de hoje. Ou seja, tudo aquilo que aconteceu com Adão, espiritualmente, vem acontecendo conosco hoje. A pergunta que eu faço a você é a seguinte: qual é a posição que eu e você tomamos com esse conhecimento que temos? O que nós vamos fazer com isso? Nós iremos então nos posicionar de forma correta ou vamos continuar errando e fazendo com que o mal se propague, ainda que sob a capa do bem? Porque no caso aqui, amados, essas pessoas que estão cometendo esses tipos de erros e propagando doutrinas que são aparentemente bíblicas, essas pessoas estão dizendo que estão fazendo propaganda de algo bom, mas por trás disso está o mal. E eu gostaria que você percebesse que isso é um ataque sorrateiro que a humanidade tem sofrido através de pessoas que se dizem teólogos, mestres, pessoas que se ufanam aí de dizerem que tem um vasto conhecimento e que a verdade está ao lado delas. Mas quando nós vamos mais profundamente nos seus ensinos, vamos perceber que esses ensinos estão conduzindo pessoas à morte, assim como foi com a serpente, que veio com o seu ensino colocando em dúvida a palavra do Eterno, gerando então a morte eterna para Adão e Rava, e até hoje nós estamos sofrendo as consequências desta situação. O Rebbe Nachman diz: Amaleque é o principal poder do mal. Só o Eterno pode aniquilar completamente o mal, e só o fará no tempo de Mashiach. Essa é uma outra questão, queridos, muito interessante, porque Amaleque, que está ligado à dúvida, é o principal poder do mal. A principal ferramenta que o adversário usa é a dúvida. Novamente, se ele quer paralisar qualquer coisa, ele traz a dúvida. Isso só vai ser arrancado do mundo quando Mashiach vier, quando Yeshua se manifestar. Por enquanto, nós ainda somos reféns de tais situações. Estamos caminhando bem e alguém vem e suscita a dúvida, e levanta uma dúvida. Estamos às vezes num grupo e as coisas estão caminhando maravilhosamente bem quando aparece alguém e levanta uma dúvida. Alguém lhe questiona sobre algo da sua vida e levanta uma dúvida, às vezes sobre o seu presente, às vezes sobre o seu passado. Com que objetivo? Paralisar a sua e a nossa vida.
O poder do mal não deseja que eu e você caminhemos para frente buscando as coisas do Senhor. Ele quer nos paralisar. E uma outra forma de paralisar, além de lançar dúvida, é a dúvida que gera medo. Essa então é terrível, porque ela faz com que as pessoas fiquem inertes e não consigam realmente fazer nada. Literalmente ficam paralisadas por conta do medo. Como Amaleque tirou o seu poder de dúvida da raiz de Esav e de seu representante celestial, assim também Yehoshua extraiu sua fé do poder de Yosef, o seu representante espiritual. Interessante, né? Cada um dá aquilo que tem. O diabo tinha para dar morte. O Mashiach, ele tem para dar vida. Então, cada um contribui com aquilo que tem. E, dessa mesma forma, Yeshua, com o Mashiach ben Yosef, trouxe força espiritual do Mashiach ben Yosef. E essa força espiritual que Yehoshua tinha, ele tirou esse espírito de impureza da terra. Isso foi conseguido conquistando e subjugando os reis e nações cananeus, removendo seu poder e influência na medida que ele pudesse. Então, como Yehoshua, ele é uma figura do Mashiach, ele foi conquistando os inimigos e derrotando aqueles que haviam perpetrado mal sobre a terra e haviam poluído, manchado a terra de Israel. Então, o pecado manchou a terra de Israel através dessas nações que estavam presentes ali. Quando Yehoshua vem e conquista a terra, ele está trazendo então a justiça do povo de Israel, que seria implantada no lugar de uma nação pecaminosa. Então, uma nação justa substitui uma nação pecaminosa. Isso através de Yehoshua, que é uma figura do Mashiach. Isso mostra para a gente que quanto maior a nossa influência de santidade, maior é a santidade que a terra vai receber, maior a influência dos céus que a terra vai receber. Mas para acontecer isso, eu preciso, além de conhecer, eu preciso crer na palavra, vivenciar a palavra e não permitir que Amaleque, através de Safek, que é a dúvida, entre no meu pensamento, entre no meu dia a dia, entre no meu relacionamento com as pessoas. A dúvida não pode ter lugar, mas quando a dúvida aparece, nós devemos substituí-la sempre pela certeza, porque pela certeza nós alcançamos não só a nossa, como a vitória de outras pessoas através de Yeshua. Não é de surpreender então que o Yehoshua ben Nun esteja ligado ao Mashiach ben Yosef. O próprio Yeshua é da tribo de Efraim, descendente de Yosef. Ele é nomeado para suceder Moshe na missão de redenção. Então Moshe fala com Hashem dizendo: deixe Hashem, o Deus dos espíritos de toda a carne, designe um homem sobre a congregação que possa sair diante deles e que possa entrar diante deles, e que possa guiá-los para fora e que possa trazê-los, que a congregação de Hashem não seja como ovelhas que não têm pastor. Então o que o Eterno diz para Yehoshua? Para Moshe diz: desculpe, tome Yehoshua, o filho de Nun, um homem em quem está o Espírito, e impõe sua mão sobre ele, e põe-no diante do sacerdote Eleazar e de toda a congregação, e comissiona-o à sua vista. Moshe vai ter uma preocupação aqui, porque na hora da partida de Moshe para o Olam Rabá, a preocupação de Moshe não era com a sua vida, era com a vida do povo. Interessante isso, né? Que mesmo na hora da morte, Moshe ainda se preocupava com o bem-estar do povo. E ele fala com o Eterno para que o Eterno possa colocar alguém para sucedê-lo, que possa entrar e sair e continuar conduzindo a congregação do povo de Israel, agora de forma definitiva, até Canaã. Então, o Eterno diz a Moshe para que ele chame Yehoshua e imponha as mãos sobre ele, ou seja, transfira a unção que está sobre ele para Yehoshua, transfira a autoridade que ele tem para Yehoshua, porque ele então seria o seu sucessor, e todo esse ritual de transferência deveria ser feito à vista de toda a congregação. O que significa isso? Que quando nós vamos investir alguém
de autoridade, isso deve ser feito de forma pública. Todos precisam ver a transição de autoridade que está sendo feita. Isso não pode ser feito de forma secreta, porque a congregação precisa receber um novo líder com carinho, sabendo que o velho líder, aquele que está partindo, ele está deixando um legado através do novo líder. Isso é muito importante e algo que precisa ser feito ainda em nossos dias da forma correta. A frase, um homem em quem está o Espírito, liga Yehoshua a Yosef, como está dito, Faraó disse aos seus servos, podemos achar um homem como esse em quem está o Espírito de Elohim? Então veja que, etimologicamente falando, na Torá, nós temos essas conexões de Yehoshua e Yosef, fazendo com que um seja conectado ao outro pelo Espírito, ou seja, o mesmo homem que tinha condições de liderar o Egito e levar o Egito a não perecer, agora se liga a Yehoshua, que é o homem que tem condições de levar Israel para a terra prometida sem que mais ninguém pereça. E então, isso é uma coisa muito interessante a ser considerada. Por isso, Yeshua, que é o Mashiach ben Yosef, é o único que teve condições de nascer, crescer, exercer seu ministério, morrer, ressuscitar, para conduzir o seu povo até a eternidade. Ou seja, todos os que morreram em Yeshua estão com ele hoje. E ele está conduzindo o seu povo aqui na terra à vitória. E depois ele vai vir para conduzir Israel fisicamente a esta vitória, assim como Yehoshua fez com a nação de Israel naquela época. Yehoshua morreu quando ele tinha 110 anos de idade. E o texto diz assim, aconteceu depois dessas coisas que Yehoshua, filho de Nun, servo de Hashem, morreu tendo 110 anos de idade. Uma idade boa para se morrer, tá? Assim como Yosef, né? E morreu Yosef da idade de 110 anos e o embalsamaram e o puseram num caixão no Egito. O Kol Hator comenta, o som ou a voz da rolinha, essa é a voz de Josué na linha de Mashiach ben Yosef. Moshe Rabbeinu estava nessa linha até que a Torá foi dada. O que é revelado nas palavras, e Moshe levou os ossos de Yosef com ele, tá? E isso aqui é uma coisa também muito interessante, porque há uma conexão entre o discipulador e o discípulo. E quando Yosef morre e os seus ossos são levados para a terra de Israel, há uma qualidade muito grande em Moshe de não permitir que, como o Eterno havia dito, nenhuma unha ficaria no Egito, ou seja, até os ossos daquele que foi o grande protagonista da vitória do povo de Israel, impedindo que eles morressem no Egito, que foi Yosef, até os ossos dele foram honrados, sendo levados por Moshe para a terra prometida. Moshe levou os ossos de Yosef? Não, quem terminou o serviço foi o seu discípulo, justamente Yehoshua, que é agora conectado diretamente com Yosef. Isso também é uma coisa muito interessante a gente ver. Quando Yosef morre e ele tem o desejo dos seus ossos serem levados, e Moshe cumpre esse juramento feito pelo povo de Israel, na realidade o nosso querido Yehoshua, ele é que vai sacramentar isso, ele que vai fazer com que se torne realidade, levando os ossos de Yosef ao seu lugar de descanso final. Isso é muito interessante, porque faz com que uma promessa feita por alguém seja cumprida gerações após aquela palavra ter sido liberada. Por quê? Nós sabemos do peso de uma palavra. Quando alguém faz uma promessa, essa palavra precisa ser cumprida. E a Yosef foi dito que os ossos dele seriam levados. O povo de Israel, então, se encarregou de cumprir a sua promessa e de conectar Yosef, o Redentor,
a Yehoshua, o outro Redentor. A palavra para ossos e essência compartilha o mesmo shoresh, a raiz em hebraico. Yehoshua teve a atzmut, a essência de Yosef. Olha que interessante isso, por estar fazendo aquele papel de carregar os ossos de Yosef. Ele partilhou da mesma essência espiritual de Yosef. Então, o livro de Êxodo descreve Yehoshua como um servo fiel de Moshe, que nunca tinha se afastado da tenda. Êxodo 33:11 diz: Hashem falava com Moshe cara a cara, como um homem fala com seu amigo. Ele voltou a entrar no acampamento, mas seu servo Yehoshua, o filho de Nun, um jovem, não partem fora da tenda. Ou seja, Yehoshua estava sempre próximo do seu mestre Moshe. Onde Moshe ia, Yehoshua ia atrás. E quando foi a época da sucessão, quem mais habilitado, quem teria mais condições de dar continuidade ao ministério de Moshe do que o próprio Yehoshua? O Kol Hator comenta então a frase Naar, um jovem, falando, e ele era um jovem, se referindo a Yosef. A 4 indivíduos foram dadas esta mesma denominação: juventude, ou um jovem, Yosef, Yehoshua, Metatron e Davi. Isso também é uma coisa muito interessante, amados, porque vai mostrar a conexão entre Yosef, Yehoshua, Metatron, que é Yeshua, e o rei Davi. Muito, muito tremenda essa conexão. O título Naar, juventude, é um título para o anjo de Hashem, aquele que vai se manifestar em toda a Torá e na Tanakh, como se fosse o próprio Eterno. O Kol Hator continua: o Mashiach ben Yosef, de cima, é Metatron, ou seja, o próprio Yeshua. Ele é o ministro do interior, é a pessoa mais importante nos céus. Como é sabido, Yosef é Metatron, ou seja, o Mashiach ben Yosef é Metatron. Incrivelmente, como Yosef, Moshe, Yehoshua, David e Yeshua são chamados de Naar. E para Yeshua essa palavra vai acontecer lá em Lucas 2, 42, 43, quando diz: quando ele tinha 12 anos de idade, eles subiram a Jerusalém de acordo com o costume da festa. E quando eles tinham cumprido os dias, quando retornaram, o menino Naar, e Yeshua ficou em Jerusalém. Então aqui nós temos uma conexão da palavra jovem ou menino com a pessoa de Yeshua, conectando Yeshua a todo esse universo da Escritura, mostrando que Yeshua então é aquele jovem que se liga a Yehoshua, que se liga a David, que se liga a Yosef. Olha que coisa tremenda isso, amados. E Yehoshua travou as guerras do Eterno. E sucedeu que quando todos os reis que estavam além do Jordão, na região montanhosa, na planície, em toda a margem do grande mar, em frente do Líbano, os hititas, os amorreus, os cananeus, os perizeus, o heveu e o jebuseu, ouviram falar que se reuniram para lutar com Josué e com Israel, com um acordo. Interessante, amados, que isso vai se repetir lá no livro de Apocalipse. E viu a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazer guerra contra o que estava assentado no cavalo e contra o seu exército. Quem vem no cavalo, nesse caso, é Yeshua. E o seu exército também estará com ele. Ou seja, aquilo que aconteceu com Yehoshua, lutando para que a nação de Israel fosse estabelecida dentro da sua promessa, acontecerá no livro de Apocalipse com Yeshua, que virá com um grande exército para fazer com que Israel receba definitivamente a sua promessa, fisicamente falando. Muito tremendo. Mais uma vez a ligação do guerreiro Yehoshua com o guerreiro Yeshua. Baruch Hashem. Como Yeshua permaneceu no templo, foi nomeado pastor sobre o seu povo e travou uma guerra espiritual contra os espíritos impuros na terra, e fará a guerra novamente para resgatar o seu povo daquelas nações que seguem o espírito de Amaleque. Esses paralelos abrem a porta para a compreensão de um segredo incrível. Amados,
nós temos aqui mais uma questão também muito interessante, porque Yeshua estava no templo estudou na Yeshivá, se tornou um grande rabino, foi nomeado o pastor do seu povo. Ele mesmo declara que ele é o bom pastor, e ele travou uma guerra espiritual contra os demônios enquanto ele esteve na terra. E é interessante que ele nunca perdeu uma batalha. Quando o próprio Satanás aparece para ele lá em Mateus capítulo 4, e Yeshua então trava uma guerra usando a palavra contra ele, sempre dizendo a ele: está escrito. E quando o Yeshua vence fisicamente, lá na cruz ele acaba vencendo espiritualmente. Quando ele morre e o inferno acha que havia finalmente conseguido a vitória. Mas a ressurreição de Yeshua abala as estruturas das trevas, fazendo com que a sua derrota fosse então definitiva. A ressurreição de Yeshua e o seu retorno ao Olam Rabá, a sala do trono com Hashem, fez com que a vitória contra a Satã e as trevas fosse definitiva, não naquele momento, mas já se havia se disparado o cronômetro para dizer que muito em breve Yeshua estaria vencendo Satanás plenamente e definitivamente. Então, esse segredo da grande vitória já está consumado e revelado a nós em nome de Yeshua. Então, nós temos aqui, enquanto Moshe fez a guerra espiritual acima, Arão e Uro flanquearam a direita e a esquerda, segurando as suas mãos firmes. Enquanto as suas mãos estão elevadas, Amaleque é derrotado. Isso está ligado à serpente no poste, onde Israel olhou para os céus, eles seriam curados. Curiosamente, a palavra para estável em hebraico é emuná, que significa fé, ou firmes, né? As mãos de Moshe estavam firmes, ou seja, as mãos de Moshe estavam denotando que a nossa fé está firme, e a firmeza da nossa fé é que nos traz a nossa grande vitória. Por isso a dúvida não pode ter lugar na nossa vida. Nós precisamos fazer com que a vitória nos alcance pela fé, porque está escrito: mas o justo viverá da fé. E nós temos que interiorizar isso e vivenciar isso a cada dia da nossa vida e em cada situação, sempre lembrando que a fé vai nos conduzir à nossa vitória final em nome de Yeshua. Mas as mãos de Moshe eram pesadas e tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele. Ele sentou-se nela. Arão e Ur ergueram as mãos e de um lado e de outro lado. Suas mãos estavam firmes até o pôr do sol. Então, a guerra entre Moshe e Yehoshua e Amaleque é de fé e dúvida. A fé é o fundamento de toda a Torá. Esta é uma guerra que é travada todos os dias do mundo exterior e no universo inteiro. O profeta Abacuque diz: os justos viverão por fé. Quando essa guerra vai acabar, amados? Só quando Yeshua reinar definitivamente sobre o homem. Até então, vai haver sempre uma dúvida. Alguém sempre vai ser usado pelo nosso adversário para trazer dúvida. Alguém vai sempre levantar uma questão para gerar dúvida no coração de outras pessoas acerca da minha pessoa, da sua pessoa, acerca de uma outra situação, acerca do futuro. Sempre o inimigo se manifestará através da dúvida. Mas nós que somos justos, viveremos por fé, crendo naquilo que está escrito e lembrando que se o Eterno já cumpriu sua palavra no passado, tem cumprido no presente, ele a cumprirá novamente no futuro, nos trazendo a redenção final em nome de Yeshua. O rabino Daniel Krentzeman explica que isso liga Mashiach ben Yosef. Outra sugestão para a personificação da fé em Yosef HaTzadik é o Pasuk, o versículo em Habacuc. Tzadik be'uman munato irie, um tzadik viverá em sua fé. A característica central do tzadik, do justo, qual é? Fé. O justo sempre vive por fé. Para cada força espiritual, para cada ataque que o inimigo traz no mundo, há uma força contrária do lado da santidade, com o potencial para superá-la. Ou seja, cada vez que o inimigo vem com algo contra a minha vida e a sua, o Eterno sempre levanta uma outra situação de fé para combater
o adversário contra as nossas vidas. Amaleque e a extensão de Esav é confrontada e combatida por Mashiach ben Yosef, a extensão de Yosef Hatzadik. Então Rav Nachman diz: devemos espalhar a fé por todo o corpo para que atinja até as extremidades, isto é, as mãos. Então, quando uma pessoa leva as mãos em oração, ela levanta as suas orações. Aquele que ora corretamente pode invocar o poder da salvação como o associado ao Mashiach. Essa também é uma coisa interessante, porque o Rebbe Nachman fala sobre espalhar a fé por todo o corpo. Em cada pedacinho do meu organismo, do meu corpo, eu tenho que ter fé. Quando eu for comer alguma coisa, eu vou pegar com a minha mão algo, eu tenho que ter fé que aquilo vai me fazer bem. Quando eu for andar para qualquer lugar, eu tenho que crer que o melhor está para acontecer para mim a cada instante da minha vida. Quando eu for abrir a minha boca e fazer a minha oração em nome de Yeshua, eu preciso crer que a minha oração está sendo ouvida e respondida de acordo com os decretos celestiais para nos trazer o melhor para a nossa vida. Então, a minha fé, ela precisa estar espalhada por todo o meu organismo, no interior e no exterior, sempre ligando ao Mashiach, sempre ligando a Yeshua. Lembrando que essa minha conexão com Yeshua vai me tornar cada vez mais forte e fazendo com que haja mais certeza na minha vida do que dúvida. Uma coisa que precisamos fazer é extirpar definitivamente da nossa vida a dúvida. Nós não temos dúvida, nós temos certeza da nossa vitória em nome de Yeshua. Moshe está no topo da colina com a vara de Elohim na mão. O Zohar diz: o bastão de Elohim é Metatron. É uma forma de dizer o seguinte, que Moshe tem nas mãos o instrumento da vitória. Ou seja, Yeshua é aquele que foi levantado para trazer a vitória para nós. E ele é a vara do Eterno, ele é a autoridade do Eterno para poder acabar com o mal. Interessante, Rav Nachman novamente diz: se ele violar a Torá, ele bebe da amargura da árvore do mal, que é a inclinação do mal. Mas se ele se arrepender, é dito sobre ele: o Eterno mostrou-lhe uma árvore, a árvore da vida, através da qual a água tornou-se doce. Esse é Moshe Mashiach, de quem se diz: combater com o cajado de Deus nas minhas mãos. Matê é Metat, de quem vem a vida e também a morte. Aqui nós temos no final um jogo de palavras entre vida e morte, mostrando o seguinte, que o cajado do Eterno pode nos trazer vida quando nós formos obedientes, mas quando nós formos desobedientes, pode também nos trazer a morte. É a espada de dois gumes, né? Que ela corta tanto para um lado quanto para o outro. Essa palavra pode trazer tanto vida eterna para nós, como também pode nos condenar se nós não a obedecermos. Então, nós precisamos aqui ter uma coisa muito clara. Precisamos ser obedientes à palavra do Eterno, para não bebermos da água da árvore do mal, que é uma água amarga. Nós precisamos beber em arrependimento da árvore da vida, que é aquela água que sai debaixo do trono, água doce, água agradável, que eleva a nossa vida e faz com que nós tenhamos condições, vivacidade para lutarmos cada dia mais em nome de Yeshua. O Zohar ainda revela a identidade da haste de Moshe em uma declaração de cair o queixo. O cajado que lhe foi dado será uma árvore da vida, denotando Vav, que é o filho de Yud-Rei. Nós já fizemos um vídeo falando sobre o Vav, mostrando que o Vav é o próprio Yeshua, tá? Então, Moshe está no topo da colina com as mãos levantadas, com uma viga de madeira entre as mãos, que é o cajado. Ele é flanqueado à esquerda e à direita por Arão e Ur. O livro de Lucas, então, nos diz: quando chegaram ao lugar chamado Caveira, eles o crucificaram com os criminosos, um à direita e outro à esquerda. Oh, meu Pai!
A conexão agora de Moshe com Yeshua. Assim como Moshe estava com a vara nas mãos, Yeshua foi crucificado na estaca, com cada um dos malfeitores ao seu lado. Yeshua com as mãos abertas, denotando que ele ali estava sustentando a humanidade e que traria para todos nós a vitória. Aleluia. Baruch Hashem. A palavra Gulgalta tem um significado no misticismo judaico, como diz o Zohar. Do orvalho nesta caveira, Gulgalta, maná, é terreno para os justos, para o mundo vindouro, e através dela os mortos serão revividos. Meu Pai, o Zohar então declara que essa caveira, a Gulgalta, é maná e terreno para os justos no mundo vindouro, e que através dela os mortos vão ser revividos. Será que você entendeu o que eu estou dizendo agora, o que eu estou lendo aqui, que está no Zohar? Então, o lugar onde Yeshua foi crucificado, foi feito o lugar que é maná, porque o Mashiach estava lá. Ele é o local onde através daquele local, daquela atitude do Messias, os mortos seriam revividos. Aleluia! Então, aquelas 3 estacas de execução, elas formavam 3 pilares lá no local da caveira, com o filho no meio. Isso reflete também um arranjo da Sefirot e com a Moshe no topo da colina lutando contra Amaleque. Mesmo os antigos crentes comentaram sobre esses paralelos na epístola de Barnabé, ou seja, os paralelos com Yeshua são totais, mostrando que o local onde Yeshua morre, lá no Gólgota, está ligado também com as palavras do Zohar. Aleluia! A morte do Mashiach ben Yosef. Um dos textos fundamentais para estudar a morte do Mashiach ben Yosef é Zacarias 12:10. E derramarei sobre a casa de Davi, os habitantes de Jerusalém, um espírito de graça e pedidos de misericórdia, para que quando olharem para mim, para aquele a quem eles traspassaram, prantearão ele como um só, como um filho único, e chorarão amargamente sobre ele, como se chora sobre um primogênito. Esse texto, amados, também é um texto muito rico e que fala sobre o Mashiach ben Yosef. Mas ele fala disso ocorrendo no tempo do fim, quando o Mashiach estiver vindo para vencer os inimigos, e Israel, a nação como um todo, virá nas nuvens. E quando ele for visto nas nuvens, ele será reconhecido como o Salvador da nação de Israel, e eles vão chorar sobre ele como o primogênito, como aquele que foi traspassado e aquele que teve condições de trazer a redenção para a humanidade, e que naquele momento se manifesta a seu povo, Israel. A Guimarães comenta a passagem dizendo: qual a causa do luto mencionado no último verso citado? Rabi Dossi e os rabinos diferem num ponto. Um explicava: a causa é o assassinato do Messias, filho de Yosef. O outro explicou: a causa é o assassinato da inclinação do mal. É bem seguro que ele explica que a causa é o assassinato do Messias, filho de Yosef, desde que bem concorda com o versículo bíblico. E eles devem olhar para mim, para aqueles que têm empurrado ou que têm traspassado, e eles devem lamentar por ele como o luto por um filho único. Interessante que eles olham lá para uma pessoa, não para a inclinação do mal, eles estão olhando para uma pessoa que está vindo sobre as nuvens dos céus. E a Guimarães então fala para a gente que a explicação do versículo é a causa do assassinato do Messias, filho de Yosef. Amados, se a própria Guimarães, a tradição rabínica, está dizendo isso, a pergunta que eu faço é a seguinte: em que personagem da história isso encaixa? Tem uma outra pessoa, não sei, Yeshua, que viveu no século I e que vai retornar. Será que
essas palavras da Guemará se encaixariam em outro personagem da história. Por isso, nós cremos que Yeshua é o Messias prometido para a casa de Israel e para todo aquele que nele crê, para que possa ter a vida eterna. E os judeus vão se lamentar sobre ele, vão notar que ele é o traspassado. Eles olharão para aquele a quem eles perfuraram. Significa literalmente que Israel o torturou, embora legalmente falando ele não merecesse morrer, já que sua geração não estava limpa. No entanto, ele teve de ser morto a fim de espiar o povo de Israel. E ao matá-lo, vem o assassinato da má inclinação do coração de todo o povo de Israel. Amados, misericórdia. Lendo essas palavras da tradição rabínica, nós estamos percebendo que está falando de um homem que foi torturado e morto, mesmo não tendo pecado. Ele não merecia morrer. A geração em que Yeshua viveu era uma geração que precisava da redenção, e Yeshua trouxe a redenção, não só para aquela geração, como para todas as gerações passadas e futuras. Ele chegou numa época em que a redenção era necessária, e ele fez isso para trás e para frente. Ou seja, a morte depois da ressurreição de Yeshua também fez com que houvesse uma vitória sobre a má inclinação, o pecado. Agora, o homem não precisaria mais ser escravo do pecado. Isso foi algo tremendo, porque o trabalho de Yeshua foi completo. O Mashiach fez o trabalho que ele deveria fazer. Tudo aquilo que a tradição rabínica diz que o Mashiach ben Yosef deveria fazer, ele cumpriu e fez. Aleluia! No entanto, o Kol HaTorah implica que o Mashiach ben Yosef não morrerá. Eu fui humilhado e ele me salvou. O rei Davi, de abençoada memória, disse essa oração para salvar o Mashiach ben Yosef, de modo que este último não morreria, como explicado pelo Gaon. É o seu trabalho. Mashiach ben Yosef está na linha de Yehoshua ben Nun. Então nós vamos notar uma outra coisa interessante, que pela interpretação dos sábios desse versículo aqui do Salmo 116, o Mashiach não permaneceria morto. Ou seja, ele morreria e depois ressuscitaria. E isso aqui coloca ele, tá, na mesma linha de Davi, de Yehoshua, como os redentores da sua época. Então isso também mostra pra gente que aquilo que aconteceu com Yeshua não foi balela, não é uma mentira, não é uma falácia. Pelo contrário, é a plena verdade que está na Brit Hadashah. É a plena verdade que declara as Escrituras sobre o trabalho que o Mashiach faria, e que os nossos sábios declararam isso. Crer ou não crer, isso é problema de cada um, mas a própria tradição rabínica diz que o Mashiach faria isso, e o único que fez isso foi Yeshua. A única coisa certa na Guemará que nos é dito sobre Mashiach ben Yosef é que ele vai morrer. E ainda na tradição judaica nos é dito que o Mashiach ben Yosef viverá. Ou seja, é alguém que morre e ressuscita. A mensagem do Kol HaTorah sobre Mashiach ben Yosef ser vivo é talvez a central no princípio de Kol HaTorah. Yosef ainda está vivo, que foi as palavras que foram ditas pelos irmãos de Yosef a Yaakov. A abordagem básica do Gaon é encapsulada no princípio: Yosef ainda está vivo, significando que o Mashiach ben Yosef ainda está vivo e viverá, porque está escrito: todos os aspectos do começo da redenção dependem dele. Irmãos, mais uma vez nós temos uma interpretação rabínica pegando a pessoa de Yosef e ligando ao Mashiach. E assim como Yosef ainda está vivo, que foram as palavras ditas pelos irmãos de Yosef para Yaakov, todos os sábios creem também que o Mashiach ben Yosef ainda está vivo e viverá. Por quê? Essa vida dele, essa ressurreição dele após a sua morte, isso depende, essa vida dele traz a dependência da redenção. Não há redenção se o Mashiach não estiver vivo.
O Mashiach morto não traz redenção. O Mashiach morto ele é inútil. Por isso é que nós precisamos entender que a ressurreição de Yeshua não foi só um eventozinho, ela foi um evento de quebra de paradigmas espirituais e físicos, não só nos céus, na terra, como no inferno. Tudo que, quando Yeshua ressuscita, tudo que ele faz na ressurreição dele é primordial, é tremendo e reconecta o homem com o seu Criador de forma definitiva. Vence as trevas de forma definitiva. Se Satanás já sabia que ele estava perdido, com a ressurreição de Yeshua ficou pior ainda. E eu quero dizer uma coisa para você: os nossos sábios já haviam dito isso e disseram isso depois, acerca do trabalho do Mashiach. Então, como é que eu não vou crer que Yeshua é esse prometido? Como é que eu não vou entender isso? Não tem outra forma de interpretar a Escritura a não ser assim. Porque você vê que a própria Guemará dá para a gente todas essas pistas. E mais uma vez eu quero repetir: em quem na história isso se encaixa? Só tem uma resposta: Yeshua. A salvação, Yeshua. O livro de Isaías diz: quão bonito nas montanhas são os pés daquele que traz as boas novas, que publica a paz, que traz boas novas e publica a salvação, que diz a Sião: o teu Elohim reina. Essa é a bela canção de Manavu. Tome nota que a palavra para boas novas é o mesmo que evangelho. A palavra salvação é Yeshua. Observe que diz que os pés dele trazem as boas novas. Com a palavra pés é plural, isso indica que aconteceria em dois estágios. Ele anuncia a salvação. Nesse capítulo encontramos as palavras os passos do arauto, que se referem a ambos Meshirim. Mas o verso ele anuncia a salvação está escrito no singular, porque se refere a Mashiach ben Yosef. Isto é assim, para que sempre que a salvação durante os passos de Mashiach aparece, refere-se à missão de Yehoshua ben Nun e à missão do Mashiach ben Yosef. Isso é explicado pelo Gaon em seu comentário sobre o verso: eu suportarei o cálice da salvação. Tudo isso que eu li aqui para os irmãos, mais uma vez mostra que, pela tradição rabínica, o Mashiach viria em duas etapas: Ben Yosef, depois Ben Davi. Isso está ligado com o que? Com os evangelhos, com as boas novas. Ou seja, Mashiach ben Yosef viria para anunciar a salvação, e depois o Ben David para consumar essa salvação, trazendo a redenção final. Mais uma vez a tradição judaica aponta para isso. Mais uma vez a tradição judaica ela é clara ao fazer essas afirmações, mostrando que todos os judeus precisam de Yeshua, da salvação através do Mashiach. Kol Hator faz uma declaração fascinante. Onde quer que o termo salvação apareça, conota essa característica de Mashiach ben Yosef, meu pai. E a palavra salvação aparece na Tanakh, você conhece como Velho Testamento, mais de 100 vezes. Tá? Então, todas as vezes que aparece lá, segundo o Kol Hator, tá? Isso significa que está ligado ao Mashiach ben Yosef, ou seja, ao Mashiach que traria a redenção. Aleluia! Deuteronômio diz: Yehoshua, filho de Nun, que está diante de você, ele deve entrar lá. Encoraje-o, porque ele fará com que Israel herde. Assim, Yehoshua tomou toda a terra de acordo com tudo que Hashem falou a Moshe. E Yehoshua, Josué, deu-lhe uma herança para Israel, de acordo com as suas divisões por sua tribo. A terra tinha descanso da guerra. Ou seja, se eu e você nesse ponto desse vídeo ainda não entendemos o que está acontecendo, nós vamos precisar fazer um tratamento. Porque olha, agora o texto de Deuteronômio diz para a gente que Yehoshua foi colocado para entrar na terra.
assim como Mashiach foi dado a posse definitiva de toda a terra e de toda a humanidade, porque ele fará com que Israel herde, ou seja, no milênio, Yeshua vai entregar para Israel toda a herança que o Eterno deu para eles. Então, Yeshua vai fazer esse papel, Yeshua vai conduzir os judeus por toda a terra prometida e vai dar a eles a herança definitiva, de acordo com as suas divisões, de acordo com as suas tribos. E no milênio, a terra vai descansar da guerra, como aconteceu com Yehoshua. Oh meu Pai, que coisa linda vai ser! E a nação de Israel, os nossos irmãos judeus, aleluia, finalmente, vamos dizer assim, toda a promessa se cumpriu em Yeshua. Eles vão declarar isso. Hoje nós declaramos isso pela fé. Naquele momento eles declararão isso, vendo Mashiach fazer isso na vida deles. No Sidur, durante a Amidah, no David Birkat, nós oramos: retorne em misericórdia a Jerusalém, sua cidade, e habite nela como você prometeu. Rapidamente estabelece nele o trono de Davi, teu servo, e reconstrói-o em breve em nossos dias, como um edifício eterno. Bendito és, ó Senhor, que reconstrói Jerusalém. Traga rapidamente o herdeiro de Davi. O teu servo florescerá e aumentará o seu poder pela sua salvação, porque esperamos a tua salvação todo o dia. Bendito és, ó Senhor, que faz florescer o poder da salvação. Essa é uma das orações feitas na Amidah, que é a grande oração. Todos os dias os nossos irmãos judeus oram isso e pedem isso ao Eterno. Ou seja, pedem para trazer o herdeiro de Davi. Como é que é o nome dele? Olha que interessante isso, irmãos. Por isso nós precisamos orar, para que os nossos irmãos judeus possam receber revelação sobre Yeshua, porque eles oram isso todos os dias. Os judeus fazem essa oração todos os dias. Imagine o Espírito Santo jogando luz e mostrando para eles que esse herdeiro já está vivo e que esse herdeiro já trouxe a eles a salvação definitiva. Basta eles fazerem um compromisso de receberem Yeshua e tudo está resolvido. Essa deve ser também a nossa oração, orar para que o Espírito Santo toque nos nossos irmãos judeus em nome de Yeshua. Aqui nós temos o nome de Hosea, né? Depois Yehoshua, a salvação, Yeshua e o nome de Yeshua, todos eles com a mesma raiz. O Korator comenta: é igual a Mashiach ben Efraim, 741. Da mesma forma, o valor de chifre da salvação é 741 em gematria, e de acordo com o Gaon de Vilna, isso se refere ao Mashiach ben Efraim. O chifre da salvação refere-se a Mashiach ben Efraim e é igual a gematria 741. Veja acima sobre o aspecto um renovo justo e mais adiante sobre o aspecto um cetro aumentou em Israel. Essa gematria é interessante porque ela liga o Messias à salvação. E o Mashiach, que é o filho de Efraim, ele é descendente de Efraim. Muito interessante isso, porque hoje as 10 tribos perdidas, elas são conhecidas como Efraim. E isso demonstra que a salvação está sendo dada às 10 tribos que estão hoje alocadas dentro das igrejas, dentro das congregações judaico-messiânicas, dentro das sinagogas messiânicas. E Efraim é parte daquele povo que perdeu a sua identidade, mas hoje está sendo resgatado pelo poder de Yeshua, porque a salvação, o poder da salvação tem nos alcançado. O nome original de Yehoshua era, na verdade, Hosea, da tribo de Efraim, Oséias, né, o Hoshea, filho de Nun. Esses são os nomes dos homens que Moshe enviou para espionar a terra. Moshe chamou Oséias, né, Hoshea, filho de Nun, de Yehoshua. Ele colocou um Yud
no nome dele, como nós vimos lá atrás naquele slide anterior. Enquanto Abraham, Sara e Yosef receberam a letra Rei aos seus nomes, e Yehoshua recebeu a letra Yud, e a letra Yud está num nível mais alto que a letra Rei. Baseado no hebraico de Gênesis 2:4, diz que Hashem criou este mundo com a letra Rei e o mundo vindouro com a letra Yud. No entanto, sabendo que nenhuma única letra da Torá pode ser criada ou destruída, de onde veio o seu novo Yud? De acordo com o Talmud, veio de Sara. O único Yud que eu removi de Sarai continuamente gritou por muitos anos até Yehoshua vir, e eu adicionei ao seu nome, como está escrito. E Moshe chamou Oséias, filho de Nun, e Yehoshua. Isso aqui é interessante, irmãos, porque demonstra que quando Hashem tirou de Sarai, minha princesa, o possessivo, o Yud, no final do nome dela, ele vai colocar no princípio no nome de Hoshea, e ele vai se transformar em Yehoshua. E a letra Yud, ela é equivalente ao número 10, que na tradição rabínica também está ligada a Keter, que é coroa. Foi dada uma coroa para Yehoshua, e você vai perceber que quando Moshe, segundo o Midrash relata, vai fazer a transição e passar a autoridade para Yehoshua, ele coloca Yehoshua sentado num trono e põe sobre ele uma coroa, sobre sua cabeça uma coroa. O mesmo que acontece quando Yeshua retorna para a sala do trono no Olam Rabá, e o Eterno coroa, chamando-o de Rei da Glória, como está escrito no Salmo 24. Ou seja, esse Yud, que uma das matriarcas perdeu, vem para Yehoshua e depois vai para Yeshua em forma de uma coroa. O Rabino Ovadia Ben Yaakov Sforno comenta: o versículo declara que ele era conhecido em sua tribo como um homem de força pelo nome Hoshea. Agora, a razão, ele é chamado Josué, porque Moshe, nosso mestre, chamou-o assim com uma marca de honra. Também orou por ele para que seja salvo do enredo dos espiões e que ele salve os outros. Então, o comentário do Art Scroll diz: desde que o nome Yehoshua é Piel, a forma gramatical, o Sforno interpreta isso para significar não só que ele deveria ser salvo, mas também deveria salvar outros. Ou seja, quando isso liga a Yeshua, vai mostrar para a gente que o Senhor trouxe Yeshua não só para que ele pudesse permanecer como uma pessoa santa e salvar a si mesmo, mas para que ele pudesse trazer a salvação para muitos homens e mulheres em todo o planeta Terra e em todos os tempos. É incrível que, de acordo com o Kol Hator, Mashiach Ben Yosef esteja ligado à palavra Yeshua. No livro de Neemias, Yehoshua Ben Nun é chamado de Yeshua. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fizeram cabanas e habitaram nas cabanas, porque desde os dias de Yeshua, o filho de Nun, até aquele dia, os filhos de Israel não o fizeram. Houve grande alegria. Então, nós temos uma coisa muito interessante aqui, porque agora Yehoshua é chamado de Yeshua. E isso vai aparecer de novo só lá na Brit Hadashah, porque quando Moshe renomeia Hoshea para Yehoshua, ele revelou o nome daquele que seria completa a redenção e faria com que Israel herdasse a terra. Como Yehoshua foi chamado de Yeshua, assim também o Mashiach Ben Yosef recebe o nome de Yeshua, como está dito. Você deve chamar o seu nome Yeshua, porque é ele quem salvará o seu povo dos seus pecados. Aqui nós temos, amados, a conexão literal de Yehoshua sendo chamado de Yeshua com o próprio Yeshua, que é o nosso Salvador. Então, mais uma vez, nós vemos que quando Yehoshua ele é colocado na posição de honra por Moshe, e eles celebram depois a festa de Sukkot, nesse tempo houve uma grande alegria em Israel. E a gente sabe que o momento em que Yeshua se revelou definitivamente a Israel
lá em João capítulo 7, foi na festa de Sukkot, e isso trouxe para todos uma grande alegria, ou seja, as conexões aqui são perfeitas entre Yehoshua e Yeshua, mais uma vez, trazendo a salvação para todos aqueles que creem. Baruch Hashem, espero que você tenha gostado desse vídeo, que o Eterno possa abençoar a sua vida, em nome de Yeshua. Nós vamos nos ver no nosso próximo vídeo, e se você gostou do nosso vídeo, favorite, dê um like aí, comente com todo mundo o trabalho que nós estamos fazendo, comente aí, ou faça suas perguntas no nosso vídeo, para que nós possamos te ajudar com as respostas. Que Hashem, o Santo, bendito seja Ele, te abençoe.